Boa noite. Quero deixar uma palavra nesse findar de domingo, uma palavra muito importante, né? Hoje, inclusive, foi dia dos cristãos evangélicos e outros cristãos, e foram em suas igrejas, né? Muitos pela escola dominical, outros por cultos, que ouviram a palavra de Deus, discernimento do pastor, né? Então eu queria deixar uma palavra aqui sobre Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o que se refere aqui? Você se alegra porque você está indo louvar a Deus, aprender da palavra dele e manter uma comunhão com ele e com os irmãos, né? E o que é importante, então, dizer, expressa o entusiasmo e a alegria do salmista Davi ao ser convidado para adorar a Deus no templo. Davi se alegrava quando era convidado para adorar a Deus no templo. Ele destaca a felicidade na comunhão com os outros fiéis e a valorização do culto, né, do culto público, além de simbolizar o desejo de estar na presença de Deus. Então, quando você se alegra para ir na casa de Deus, louvar, aprender a palavra, você está se alegrando, porque além da comunhão com Deus, você vai ter comunhão com os outros irmãos, né? Um bom dia, uma boa tarde, um oi, olá, tudo bem? E aí? Foi jovem, cara, tudo bem? Ei, tio, tudo bem? Isso é importante. Mas tem mais uma coisinha. Então, alegria na adoração. O versículo, ele mostra que ir à casa de Deus, à casa do Senhor, não deve ser um peso, mas sim um privilégio prazeroso. Eu vou porque eu tenho obrigação. Hoje é dia de igreja. Eu estava contando dormir, mas até mais tarde. Mas estou tão cansado, mas eu vou. Mas eu vou. Apesar de eu estar cansado, mas eu vou. Mas ele, Jesus, quando ele saiu do jardim de Getsemane, e que estava esvaindo gotas de sangue do seu suor, ele não ia para a cruz e não falou para o pai, pai, eu tenho que ir, né? Mas eu gostaria de não ir, pai, passa de mim esse cálice, mas eu tenho que ir, mas ele não se lamentou em nenhum momento de ir à cruz do Calvário. E quando nós vamos à casa do Senhor, não é para ir para sacrifício, como Jesus, é para ir para se alegrar, para você demonstrar a Jesus, a Deus, o que você aceitou daquele sacrifício da salvação da sua alma. E a comunhão reflete a alegria de compartilhar a adoração com o povo de Deus, com os outros irmãos da congregação. Pois a vida de fé não é uma vida vivida em isolamento. É claro que nas igrejas você tem aqueles que se ficam mais afeiçoados uns aos outros. Tem mais amizade, isso nós entendemos perfeitamente. Você numa escola, numa universidade, num trabalho, você tem aqueles amigos mais chegados. Se você tem uma empresa, uma indústria, então tem aqueles que trabalham com determinado tipo de, né, uma fábrica de automóveis. Tem um que trabalha só na mecânica, né, com peças, outros trabalham na carroceria, outro trabalha na pintura, outro vai colocar o vidro, mas todos são colegas, né? Porém, aqueles que são mais, por exemplo, o cara que é responsável só de colocar o retrovisor, colocar o para-brisa, colocar os vidros no carro. Aquele grupo ali, claro, eles vão ter mais intimidade, vão falar mais sobre aquele assunto. Mas não quer dizer que os outros colegas vão passar e não vai cumprimentar, não vai dar um olho, não vai nem dar uma olhada, entre aspas, para a cara do indivíduo. E na igreja também. Na igreja deve ser assim. Infelizmente, nas igrejas, porque eu já passei, né? Foi de acordo com momentos que eu tive que mudar. Eu estava numa igreja, fui para outra, dentro de uma igreja evangélica, não saí de igreja nenhuma. Sempre eu participei das igrejas, né? Na diaconia, durante 25, 30 anos. Tanto na Assembleia de Deus, também depois na Igreja Congregacional, na Igreja Batista de Copacabana aqui. Mas a gente sente que há aqueles grupos, e esses grupos não devem ser fechados. Principalmente o que você sente mais falta na igreja é que os jovens, os mais jovens, eles se esquecem que eles um dia poderão envelhecer. Por que eu digo poderão?
Porque, por exemplo, eu já envelheci, né? Já cheguei até aqui, já estou no lucro. Se o Senhor me levar, já estou no lucro. O jovem, ele acha que ele nunca vai envelhecer. Claro, tem jovem que nunca envelhece, sabia? Ele nunca envelhece porque ele morre com 20 anos, morre com 15 anos, morre com 22 anos. Então não vai envelhecer. Então, para você não envelhecer, até dentro de um outro prisma, né? Na medicina, você não quer envelhecer, então você morre cedo, morre, né? Jovem. Mas às vezes você está parado na igreja, você está num canto, o jovem passa e não te dá nem um oi, nem um olhar, oi, tudo bem? Oi, tranquilo, e beleza e tal. Porque não faz parte do grupo deles, ou porque ele acha que você é mais velho, ou que você está velho, e o cara, isso vai influenciar em várias coisas, né? Vai deixar a pessoa mais velha. Eu, por exemplo, eu tenho já uma idade, né, chamada idoso, porém eu não me considero velho, eu tenho uma mente aberta, sou o cara mais jovem possível, mais jovem do que muitos jovens, mas dentro do bom sentido. Porém, o cara passa por você, parece uma estátua, parece uma árvore, parece um objeto, parece um quadro. Passa 10, 15 vezes, te fala, mas não dá um bom dia. Aí você vai ver o contexto. Será que os pais desses jovens das igrejas estão orientando os jovens para ter uma confraternização, ter uma consideração, ter um respeito com relação às pessoas mais velhas? Ou com outras pessoas mesmo, mas principalmente as mais velhas? Então aquele grupinho, o grupinho dos músicos só se fala mais entre eles e tal. Claro, eles têm mais assuntos, não vai conversar de música comigo, porque eu não vou, sou zero. Eu faço letra de música, componho, boto música, mas eu não sei tocar instrumento, infelizmente, ainda. Mas um dia eu vou aprender. Antes passei para a glória, porque depois eu vou tocar harpa, né? Mas o que eu quero dizer, que o que entristece às vezes, é isso, o jovem passa, o cara passa bicudo, parece que nunca te viu. Dá um bom dia, boa tarde, que o pai e a mãe não ensinou a ele, não? Tem que ensinar. Isso faz parte, por exemplo, eu creio, né, dentro da psicologia. Você ensinar um comportamento, né, às pessoas e se começar a ensinar dentro de casa. Né? Você não vai querer exigir que o cara venha, te alise, te abrace. Não é isso. Mas pelo menos que tenha consideração e educação de falar contigo. E você está do lado do cara, tal, vamos supor, né? Um exemplo. Você está tomando um cafezinho depois do culto e tal, ali e tal. O cara está do teu lado, o cara chega, não olha bem para tua cara. Coitado, né? Eu tenho pena dessas pessoas. Não são todos, não. Tem uns que são, né? Mas isso está aqui dentro da palavra de Deus. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. E que esse alegrar é um alegrar de você ter comunhão com Deus e comunhão com os seus irmãos. Porque senão você, por exemplo, vamos citar um exemplo. O camarada está lá no louvor, está cantando, aí fala sobre amor, todo mundo levanta a mão, ele também levanta a mão, faz aquela... E depois ele sai dali, desce do púlpito, do grupo, e passa por você e não fala com você. Ou é falta de educação, falta de orientação dos pais, ou é um indivíduo, sei lá, introspectivo com algumas pessoas. Então, o conselho que eu dou é um conselho que vem da Bíblia, né? Ó, quão bom que os irmãos vivam em união, também é bíblico. Ó, quão bom quando disseram, vamos à casa do Senhor. Para que você vai à casa do Senhor? Só para blá, 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 tocar guitarra, tocar violão, tocar sirene, tocar pandeiro, o que você quiser. Não, e a congregação participar. Então, eu acho isso, que a Bíblia sempre nos ensina, nos dá, às vezes a educação que os pais não deram, a Bíblia dá, e se o jovem ele tiver mais interesse, ele vê na Bíblia, vai ler a Bíblia, que ele vai encontrar essas passagens, né? E são outras e outras passagens. Tem Timóteo, tem outras passagens para respeitar, por exemplo, os velhos, né? As pessoas mais velhas. Isso é importante, né? Provérbio 16 também. 16, deixa eu ver aqui. 16, 31. Coroa de honra são os cabelos brancos. Quem tem seus cabelos brancos é uma honra. Já tenho os meus. É uma honra. Primeiro que eu cheguei até aqui, claro, eu tive pacientes jovens que já tinham canices, que são cabelos brancos, e depois começaram a evoluir já. Até um amigo meu de infância, eu acho que ele com 15, 16 anos já estava com cabelo branquinho. São coisas que não é a regra, mas acontece. Mas os homens,
Coroa de honra, não é os coroas não, viu? Aqui é coroa de honra. São os cabelos brancos quando elas estão no caminho da justiça. Então você tem que respeitar os mais velhos, ou respeitar as pessoas, seja se você, porventura, não cumprimenta, não fala com as pessoas mais velhas, e às vezes pessoas que você já está há alguns anos ali, vendo de domingo a domingo, essas pessoas você passa indiferente, né? Então talvez, será que se passar pela rua vai te cumprimentar? Eu creio que não, que a vontade dele é tão grande de não falar com ninguém. Então, eu acho isso um absurdo, né? Os jovens agirem assim. É claro que nós também, que temos mais idade, também temos que, né, buscar os jovens, falar com eles, se eles derem receptividade, né? E jovem, às vezes, acha sempre que a pessoa mais idosa fala besteira. Então, depende também das pessoas mais velhas. Depende também da pessoa mais velha, a compostura. Você percebe se a pessoa tem qualidade, hein? Então, que até eu brinco, eu gostaria de viver mais, pelo menos mais uns 30 anos, que eu vi tanta coisa interessante dentro da minha área da medicina, por exemplo, maravilhosas. Hoje já tem coisas maravilhosas do que quando eu entrei, né, para a faculdade lá com 40 e tantos anos atrás, na UFNO, né, em Niterói. Os microscópios. Hoje em dia você tem a inteligência artificial, tem IA, você tem as câmeras. Eu lembro que quando meu filho começou a fazer a faculdade de medicina, ele já levava, tinha saído naquela época as primeiras câmeras, né, de celular, câmeras digitais, né, nem celular. E ele botava ela no microscópio, via a figura, por exemplo, uma peça que era corte histológico, né, da histologia, do fígado, do pulmão e tal, e batia a foto e mandava para os colegas todos. Na minha época, a gente tinha que olhar o microscópio, tinha uma folha com um círculo e que você tinha que desenhar. Você desenhava o que você estava vendo ali. Era bom, porque hoje eu não esqueço nunca mais o hepatócito, o espaço porta, né, as células nervosas, os dendritos, os axônios, eu não esqueço nunca. Porque você fixa, mas você hoje tem facilidade, né? Facilidade. Mas dentro dessa facilidade desse mundo, evolua também, nossa nanotecnologia, evolua também na educação e no respeito aos mais velhos, que quando estiver na igreja, cumprimente pelo menos, não faça de diferente, não. E o mais velho, ele não é transparente, ele não é fantasminha, e você está vendo sim, você não quer falar porque você não quer. É falta de educação, falta de respeito. Se não te ensinaram em casa, aprenda na Bíblia que é verdade, tá bom? Eu quero deixar essa palavra, não estou aqui para dar lição de moral em filho de ninguém, eu estou falando como uma pessoa que eu sou um pregador da palavra, né? Há 40 e tantos anos, quer dizer, 40 mais, muito mais que isso. Eu sou convertido desde a infância, né? Mas eu convivo com a igreja desde a idade de 16, 17 anos de idade, né? Então eu aprendi muito a palavra. Mas o que eu quero dizer é que é isso, quero deixar essa palavra para você. E já naquela época já pregava pregava tanto como profissional da área de saúde, como paciente, né? Que o paciente chegava e começava a pregar por aí não. Tinha as brechas, as oportunidades, e louvado seja Deus, muitos se converteram através das minhas explicações e da minha fé naquele momento, de ver pessoas que, pela fé dessa pessoa, ela foi curada de câncer. Mandei a lâmina para o INCA, veio o estudo patológico, testou direitinho, no final, aquilo que foi diagnosticado na lâmina que era um câncer, no INCA, olharam, depois não era mais. E essa pessoa era uma pessoa de uma outra religião, né, uma outra religião africana, né? E ela acabou se convertendo a Jesus, ela e a filha, e não sei se ela já faleceu, que já tem alguns anos. Mas eu quero deixar essa palavra, uma palavra de carinho, de amor, mas o jovem que conseguir ver essa live, se algum pai, algum irmão ver, passa para os seus grupos e para as pessoas terem mais carinho. Mas jovem, não que a gente pode até dizer assim, não que eu precise disso. A gente sempre precisa. A gente precisa da comunhão. Eu preciso da comunhão com todos, sim. Claro que também tem alguns que são mais velhos, também não falam, não, né? Com você, saudade quase a verdade, um pouco mais, não fala, né? Não fala. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas isso aqui é uma exortação para que as pessoas se atendem nesse programa. Aqui, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, não é? Isso é importantíssimo para você fazer adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Expressa entusiasmo e alegria do salmista Davi ao ser convidado para adorar
a Deus no templo. Ele destacava a felicidade, comunhão com os outros fiéis, com os irmãos, e a valorização do culto público, além de simbolizar o desejo de estar na presença de Deus. E com isso eu quero dizer uma coisa para você, e creio que você vai aceitar. É um beijo no teu coração. Jesus te ama e eu também. Uma boa noite e uma boa, já está iniciando, hoje é domingo, iniciando a semana, e amanhã uma boa segunda-feira. Amém.